Yuji era uma criança pobre que era intimidada por seu pai desde jovem por sua falta de talento. Ele vivia à sombra de sua irmã genial que deixou a família rica com seus talentos. Mas quando uma tragédia atingiu sua casa, Yuji ficou órfão e foi treinado por pessoas más para se tornar o soldado de elite mais frio do mundo. Sua jornada, entretanto, foi uma das mais frias que alguém já teve que presenciar. Seus pais sempre o negligenciaram porque ele nunca teve o mesmo talento que sua irmã Kazuki tinha. Desde jovem, seus desenhos encantavam seu pai e seu talento superou o de artistas famosos, permitindo que ela ganhasse inúmeros concursos de arte e vendesse suas obras por milhões de dólares. Yuji cresceu evitando sua irmãzinha porque todos zombavam dele quando ele estava com ela. Kazuki queria preencher o vazio que seu irmão sentia, então ela se tornou a única pessoa que brincava com ele e até lhe ensinava a jogar bolas. Eles passavam tempo juntos e sua irmã o apoiava em tudo, encorajando-o a alcançar seus sonhos porque ele tinha potencial extraordinário. Ela era a única coisa que sempre trazia alegria a ele e o inspirava a se tornar como ela. Mesmo os desenhos ruins que ele fazia, ela os guardava como tesouro para aumentar sua confiança. O pai deles, no entanto, continuava zombando do trabalho de Yuji, a ponto de Yuji destruir seu próprio trabalho de vergonha. Em um dia qualquer, Yuji encontrou um homem estranho dentro de sua casa que lhe perguntou se gostaria de um pedaço de chocolate de uma caixa interessante. Seu pai chamou Yuji de vergonha, mas o homem misterioso deu um sorriso malicioso. Com o passar dos anos, Kazuki começou a esconder seu talento e até cancelou seus estudos de arte em Paris. Em vez disso, ela passaria o tempo lendo mangá com o irmão, dizendo que ele deveria fazer isso para fazer amigos em vez de ficar sozinho a vida toda. Ela não quer que Yuji se torne a mesma pessoa que o pai deles, e diz a ele para começar a trabalhar em fazer alguns amigos. Ao mesmo tempo, suas pinturas ocasionais se tornaram a única fonte de renda da família. Mas o tratamento deles com Yuji pioraria. A família saía para jantar todas as noites, mas só deixava pão frio e velho para ele. A única maneira que ele conseguia comer o pão seco era molhando-o com água. Ao ver isso, Kazuki gritou com ele para comer qualquer comida da geladeira, mas Yuji disse que seus pais ficariam bravos com ele se ele fizesse isso. A tristeza de Kazuki cresce, desculpando-se por não saber o quanto Yuji foi maltratado e gritando com seus pais pelo tratamento dele. Mesmo assim, nada melhorou. Seu pai continuava a mostrar seu ódio descaradamente e sua mãe começou a negligenciá-lo abertamente para evitar a ira do pai dele. Certa vez, Yuji chegou em casa tarde e disse à irmã que estava brincando com um amigo. Kazuki se pergunta se é uma menina, e ele diz que sim, mas se preocupa que ela possa intimidar sua nova amiga. Ela diz que está tentando determinar se os amigos dele são apropriados para ele e fica brava por ele estar sempre fazendo amizade com meninas. O ciúme de Kazuki cresce e ela grita com ele que ele precisa da permissão dela para ser amigo de garotas. Yuji aceita e ela segura sua mão, dizendo que um dia encontrará a garota certa para ele. Mais tarde no mesmo dia, Kazuki perguntou se ele gostaria de tomar banho com ela como irmãos normais. Kazuki o beijou naquele dia, dizendo-lhe que este é o verdadeiro amor que ela compartilha com ele. Eventualmente, ela se matriculou em uma escola secundária regular e se juntou ao time de basquete para esconder seus incríveis talentos. Seus amigos tornaram-se como peões dela enquanto ela os manipulava. Mas sua influência se estendia à manipulação de seus pais, e isso assustava Yuji mais do que qualquer coisa. Mas Yuji dependia de sua irmã, desejando poder continuar vivendo assim para sempre, até o dia da tragédia. Um ônibus caiu em um desfiladeiro e uma garota de cabelos vermelhos foi a única sobrevivente. O pai de Yuji caiu em depressão e se voltou para a bebida. Sua fúria começou a crescer, e sua mãe começou a escondê-lo sempre que seu pai chegava em casa. A única coisa que Yuji se lembraria é de ouvir seu pai gritando com sua mãe, enquanto ela apenas aceitava e dizia, "Desculpe-me". Ele se tornou o pior pai imaginável, então Yuji e sua mãe fugiram para um novo lar onde ela finalmente o tratou como um filho normal. Ele adoraria a comida feita à mão por ela e sentia como se estivesse vivendo no paraíso, mesmo que estivessem sem dinheiro. Enquanto estivessem longe do pai, encontravam felicidade juntos assim. Mas a paz deles não duraria, e um ano depois, o pai de Yuji finalmente os encontrou novamente. Ele diz à mãe de Yuji que ela colocará outro ovo de ouro, e Yuji tenta dizer ao pai para parar. Ele não suportava ver a mãe daquele jeito, mas o pai o empurrou contra a geladeira. Enquanto isso acontecia, Yuji olhou para o pai e decidiu que iria acabar com ele. Ele lembrou-se da irmã perguntando qual mão ele usaria para matar um homem. Ele conforta sua mãe, e ela pergunta o quão longe deveriam fugir desta vez. Ela diz para ele fugir primeiro, e que se juntará a ele depois, dando-lhe todas as suas economias de vida. Ela diz a ele para correr para a estação de trem e fala, "Boa sorte fazendo isso sozinho". Sem hesitar, Yuji obedece sua mãe e corre para a estação de trem. Mas as horas passam e ele começa a ouvir as sirenes da ambulância. Ao voltar para casa, Yuji encontra seu pai esfaqueado e entra em casa apenas para descobrir que nunca poderia falar com sua mãe novamente após aquele dia. Sua consciência se apagou, e ele mais tarde acordou em um hospital com apenas um bilhete deixado por sua mãe.
ela pedia perdão a ele, perguntando onde errou, e desejando que ele pudesse continuar vivendo. Sem ter para onde ir como órfão, o homem misterioso, Ray, tornou-se seu guardião e começou a vesti-lo como sua irmãzinha. Mas Yuji tentou ignorar seu guardião insistente, já que agora ele tinha paredes onde podia comer e dormir. Noites se passaram, mas em uma delas o guarda-costas de Ray veio e estava pronto para assediar Yuji, mas encontrou seu destino fatal pelas mãos de Yuji. Ray entrou, surpreso que Yuji conseguiu cumprir a tarefa e o parabenizou por se defender como deveria. Yuji perguntou se Ray estava bravo. Ray disse que o transformaria em uma ferramenta forte e o enviou para seu campo militar para treiná-lo. Seus dias foram passados se tornando o soldado mais frio, e ele acabou se tornando o aluno favorito de Ray. Mas isso só fez com que as outras crianças continuassem a intimidá-lo. Havia apenas uma pessoa que era gentil com ele, uma garota chamada Marlene que não tinha memória de seu passado. Ela cuidava dele e até guardava comida para ele, e ele pensava que ela era a única pessoa em quem podia confiar. Ray usaria o nome Oslo nesta ilha e até treinaria usando facas de verdade com Yuji. Ele ensinou-o a confiar em facas e a matar antes de ser morto. Afinal, todos no mundo eram seus inimigos, incluindo sua própria família. Oslo o lavou o cérebro para fazê-lo acreditar que ele era seu único aliado. O dia do exame final chegou, e seu teste era matar a pessoa em pé à sua frente. Mas acabou por ser ninguém menos que Marlene, que se preparou para enfrentá-la. E ele começou a correr em direção a ela, socando-a e derrubando-a. Sua agilidade superou a dela, e seus golpes a derrubaram. Mesmo quando ela tentou se levantar novamente, ele desferiu um chute que a jogou de volta ao chão. Mas suas memórias de sua mãe sendo machucada por seu pai começaram a surgir em sua cabeça. Ele se lembrou das imagens que viu naquele dia, e sua mente começou a se despedaçar durante a partida. Marlene usou isso a seu favor e o derrubou, ficando em cima dele e sorrindo. Ela começou a socá-lo, e Yuji acreditava que tudo isso era para pagar pelo seu pecado de ter acabado com seu pai. Antes que percebesse, Yuji havia perdido e se tornado uma decepção para Oslo. Dentro da cela, Marlene entra para tratar seus ferimentos, chorando e pedindo desculpas por machucá-lo, porque desejava não ter feito aquilo com ele. Marlene continuaria tentando alimentá-lo e sendo a única a falar com ele até o dia de sua formatura. Ela disse adeus e que o veria novamente, mas essa foi a última vez que ele viu e falou com Marlene. A enfermeira revelou a triste notícia a Yuji após seu primeiro trabalho, e Yuji se perguntou se teria conseguido salvá-la ao vencê-la em vez de ser gentil. Após se formar, Yuji assumiu sua primeira missão de assassinato e disfarçou-se de empregada para entrar no quarto de um homem rico. Enquanto ele estava distraído, Yuji conseguiu completar sua missão. Seus assassinatos continuaram sendo bem-sucedidos, até que um dia eles invadiram a casa de Oslo. A polícia destruiu todas as pessoas em seu caminho e quase encurralou Oslo após destruir toda a sua segurança. Eles descobriram uma passagem subterrânea e uma porta de aço que a protegia. Depois de explodi-la, a única coisa que encontraram foi uma criança de cabelos brancos sentada lá dentro, e o cabelo branco de Yuji caiu. Masako olha para o menino, percebendo que encontrou algo interessante. Oslo conseguiu escapar pela água. Masako decide levar Yuji com ela para o Japão, mas JB decide segui-la porque precisa supervisionar os dois. Dentro do hospital, Masako ordena que ele saia da cama dentro dos próximos 40 segundos. Ela o acerta na cabeça e continua ameaçando-o, então JB grita para ela ser mais gentil com o garoto. Mas Yuji nunca experimentou bondade e não saberia como responder, então Masako o trata mal e diz para parar com isso. Ela agarra seu rosto, dizendo que será sua deusa a partir de agora. Dentro de casa, ela o manda trocar suas roupas sujas, mas o que eles veem os choca. Seu corpo está cheio de cicatrizes e feridas de bala, e ele não come há semanas. Masako diz a Gabe para trazer bebidas e comida para eles. Mas à mesa de jantar, Yuji não come. Em vez disso, quando uma mosca aparece, ele a esmaga com a mão. Enquanto ele olha para a mosca, sua mente congela e ele grita de medo e vomita. Masako vem consolá-lo, dizendo para ele não vomitar na casa nojenta dela. Ele dorme à noite, e Masako percebe que sua mente está mais destruída do que ela pensava, porque enquanto o banhava, ela viu 2 ferimentos de bala, incontáveis cortes de faca e ossos quebrados. Masako pensa que talvez tivesse sido mais fácil ele simplesmente morrer, mas ela jura que o protegerá como seu deus. Na manhã seguinte, Masako está sentada em cima de Yuji, tentando forçá-lo a comer, mas Yuji implora a Joabi para salvá-lo. Masako diz a ele para parar de falar doce com a loira burra, porque ela é tão solitária e estúpida que ouvirá qualquer coisa. Você é uma vítima. Masako arranja um cachorrinho para Yuji, que agora será seu parceiro, e diz para ele cuidar bem do animal. Yuji decide chamá-lo de John Doe, que é o codinome para um cadáver no exército. Masako o observa brincando com o cachorrinho, e JB pensa que é a primeira vez que ela o vê agindo como uma criança de verdade. Alguns meses se passam, e Masako decide deixar seu emprego na agência de inteligência. JB avisa de que será presa ou executada se simplesmente desistir assim.
e se pergunta se Yuji é a razão pela qual ela está mudando. Masako revela que ficou com medo de morrer porque precisa cuidar de Yuji, mas que também está começando a perder a visão de um olho e não pode mais ser uma boa atiradora. À noite, ela sai e vê Yuji olhando para as estrelas e chorando. Yuji continua crescendo, e enquanto ele corre, ele se lembra das palavras de Masako, de que precisa correr mais rápido para ser popular com as garotas na escola primária. Enquanto ele continua crescendo, Masako lhe diz que correr não é suficiente no ensino fundamental, e que os garotos maus que são capazes de lutar são os que conseguem as garotas. Ela começa a treiná-lo para se fortalecer, ensinando-o a ser uma pessoa forte e a lutar pelas razões certas, em vez de usar sua força para prejudicar os outros. Ela o ensina a usar tudo o que for necessário para vencer, então ele chama seu cachorro para mordê-la. Finalmente, ela ensina que lutadores só são populares no ensino fundamental, e que as garotas só gostam de pessoas inteligentes no ensino médio. Masako faz ele ler todos os tipos de livros, sejam mangás ou não ficção, dizendo que vai comprar tudo para ele. Depois de toda a leitura, ele encontra Masako limpando sua arma enquanto fuma. Ela pergunta a ele se ele já disparou uma dessas antes, e o leva para o mato no dia seguinte. Ele dispara seu primeiro tiro de 300 metros e erra completamente. No entanto, ele está determinado a acertar no próximo tiro, e Masako promete-lhe um presente se ele conseguir. Ele mira e dispara, acertando o alvo. Como prometido, Masako dá-lhe uma maleta com o número 90029, que era o número de agente dela. Este rifle sniper será de Yuji a partir de agora. No entanto, ela diz a ele que ele precisa seguir seu caminho sem nunca desistir. Yuji pergunta a Masako se ele poderia chamá-la de mestre, porque para ele, ela não era uma mãe ou uma irmã. Ela era, menos ainda, um pai. A única coisa que ela se tornou para ele foi uma mestre. Durante o inverno, Masako coleta munição para Yuji, e eles saem juntos para caçar. Ele mira em um cervo, e Masako diz a ele para não desperdiçar uma única bala, porque elas custarão dinheiro aos contribuintes. No entanto, Yuji vacila e não consegue puxar o gatilho. Masako percebe sua fraqueza e não o culpa porque ele passou por mais do que qualquer outro garoto. Em um dia aleatório, Yuji acorda com seu cachorro latindo, mas descobre que um urso invadiu sua casa. Rapidamente, Yuji corre para o seu quarto e pega a sua arma, mas só volta para ver John sendo mordido pelo urso. Ele mira para salvar seu cachorro, mas sua mente o impede de agir, e ele não consegue atirar no urso. Quando o urso vai embora, Yuji ganha coragem para ir pegar seu cachorro de volta. Sua vida de medo não o impedirá mais de salvar quem ele ama. Então, enquanto corre até ele e está pronto para mirar, ele escorrega na neve e dispara, entupindo sua arma. O urso percebe e está pronto para devorá-lo vivo, mas Yuji usa sua faca para atacar o urso. O urso a derruba com um único golpe, e toda a mente de Yuji relampeja com as palavras para acabar com o urso. Com um simples galho, ele cega o olho do urso e pega sua arma, apontando para a cabeça do urso. Um ruído vem de perto e ele vê alguns filhotes andando em direção ao seu cachorro porque é a mãe deles. Yuji se pergunta por que seu cachorro, por que sua família se tornou comida deles. Ele se pergunta por que não poderia ter sido qualquer outra vida que não tivesse nada a ver com ele, e grita de dor enquanto atira. Mais tarde, ele volta para Asako com a coleira do seu cachorro, e ela pergunta o que aconteceu. No final, Yuji não conseguiu matar o urso, e diz a ela que por mais que tentasse, não adiantou. Ela o abraça forte, dizendo que está tudo bem. Eles passam o pôr do sol enterrando a coleira do cachorro dele, e Yuji deseja poder ser tão forte quanto Asako para poder morrer feliz. Asako diz a ele que sua vida não é apenas uma desculpa sem sentido até ele morrer, e que ela sabe que ele não pode matar nada a menos que ela dê uma ordem direta. No entanto, ela lembra-lhe que a comida e o abrigo dele são dados pelos contribuintes, então ele está em dívida em garantir que pode protegê-los. Nos velhos tempos, Asako diz a ele que ele não poderia morrer até matar 10 inimigos, mas agora ele deve salvar 10 pessoas. Ela diz a ele que não importa se ele é muito fraco para puxar o gatilho por sua própria causa, mas que ele nunca deve hesitar ao puxá-lo para salvar a vida de outra pessoa. Alguns anos se passam, e Asako revela a Jobe que Yuji completou o desenvolvimento da trama. Tobe se pergunta a que tipo de história ela se refere, e Asako diz que ela era a história. Ela diz a ela que Yuji foi capaz de experimentar a ação crescente quando ele removeu a proteção da trama dela e atingiu o clímax em seu rosto antes que sua trama experimentasse a ação decrescente. Jobe grita com ela por fazer algo que nunca deveria ter feito, mas Asako diz a ela que é por isso que sua trama nunca será desenvolvida. Afinal, eles são um homem e uma mulher que vivem juntos há 2 anos. Yuji se lembra de estar no chuveiro com Asako, e dela perguntar quando era seu aniversário. Yuji disse a ela que hoje era seu aniversário, então ela perguntou o que ele gostaria de ganhar. Yuji diz a ela que quer um guardião melhor. Ela o morde e ele cora, então ela diz que lhe dará o melhor presente de todos. Ele pergunta o que é e ela diz que ela será o presente. O que você quer dizer com isso? What do you mean by that?
Foi assim que a primeira vez dele aconteceu, e JB pergunta se eles só fizeram uma vez. Asako continua dizendo que eles desenvolvem um enredo todos os dias desde então. Yuji volta com o ramen, e JB finge que não estavam falando de nada, porque tem medo que Yuji os tenha ouvido. Asako diz a ela que é por isso que ela nunca experimentou um clímax. Ela pede para dar uma chance a ele porque ela o treinou bem, e diz para ela tomar algumas bebidas nu. Entretanto, depois de algumas garrafas, Asako liga para dar a Yuji uma missão especial. Agora que JB está completamente bêbada, ela quer que Yuji lhe proporcione um bom momento. Ele a puxa para o quarto e não a deixa ir. Ele a chama pelo primeiro nome, e em vez de comer o jantar suculento que estava preparando, ela acaba sendo devorada pelo seu rifle suculento. Alguns anos se passam e a saúde de Asako começa a declinar. Yuji percebe que suas mãos estão tremendo sempre que ela começa a beber, e implora para ela parar porque ela é tudo o que ele tem. Não importa quantas vezes ele pergunte se ela está doente, ela mentiria para ele e diria que não estava, mas ele percebeu que havia algo errado com seu corpo. Ela começou a se desligar cada vez mais, e a saúde dela começou a fazer com que ela faltasse ao trabalho. Ficou tão ruim que quando ela recebia uma ligação, não conseguia nem atender o telefone, então Yuji teve que atender. No outro lado, um agente estava ordenando que Asako respondesse à missão atual e invocando o artigo 9, causando sua prisão se ela recusasse. Devido à sua saúde atual, Yuji começou a assumir seus trabalhos. Alguns dias depois, o OTB pergunta a Asako por que ela não tem falado com ela no local, mas Asako admite para ela que não era ela quem estava fazendo o trabalho. JB grita com Asako por deixar Yuji fazer os trabalhos dela da mesma maneira que Ozu o forçou a fazê-lo. Mas Yuji insiste que é sua decisão porque ele quer um dia retribuir Asako. JB se preocupa que Yuji esteja se deixando levar pelo estilo de vida de Asako, mas Yuji insiste que essa é a maneira dele encontrar sentido em sua vida. JB grita com Asako e leva Yuji para fora, disparando balas no teto dela ao sair. Sobre o rio, Yuji revela que disse a Asako que quer ser como ela e se pergunta se JB sabia a resposta de Asako. Shobe diz a ele que Asako provavelmente não gostaria de ter duas dela neste mundo, mas está feliz que Yuji a admira. Ela pergunta a ele mais uma vez se este é o caminho que ele deseja seguir, mas ele diz a ela que esta é a única maneira de pagar a dívida que tem com eles. Depois que eles partem, Asako diz a ele que vai para a América frequentar a escola militar. Um homem negro grande pergunta a ele por que ele está nessa prisão, e Yuji revela que é porque ele acabou com seus pais. Isso o surpreende, mas Yuji diz que está brincando. Depois de ser aprovado, Yuji diz ao homem que ele deveria comprar seus próprios sapatos se não quiser ter pé de atleta. O soldado se pergunta como ele sabe disso, e Yuji revela que é soldado desde criança, mas o homem acha que ele está apenas brincando. No quarto, o homem o chama de garoto asiático, mas Yuji diz que é japonês e se apresenta como Yuji. O homem zomba dele e o chama de Yujin porque parece feminino, mas Yuji o corrige e diz que sua música maluca está o deixando surdo. O homem aceita na esportiva e se apresenta como Danny Bonner porque ele tem um grande bastão preto. Danny chama Yuji de baixinho e Yuji desiste. No dia seguinte, o comandante dá um tapa na cara de Yuji porque ele foi criado por Asako, então ele deveria ser grato e sentir-se honrado pela bofetada. Durante o treino, Danny fica para trás e pede para Yuji esperar, mas ele lhe diz para parar de fumar. Mesmo enquanto nadam, os grandes músculos de Danny se cansam mais rápido, e Yuji tenta incentivá-lo. Ele pergunta o que ele faria se uma garota com grandes atributos estivesse se afogando, e isso inspira Danny a nadar mais rápido do que um tubarão. Durante o almoço, Danny zomba do novo rosto de Yuji, mas Yuji diz que o comandante tem sido um problema recentemente. Danny diz a ele que acha que ela é um gorila que nunca se casará. Mas Yuji a chama de atraente. Danny acha que Yuji é louco, mas Annie vem por trás e prova o grande castigador de Danny. Desculpe, quero dizer que Annie puniu Danny. Durante a prática de tiro, Yuji acerta todas as balas no alvo, o que surpreende o comandante, pois Asako, a melhor atiradora do mundo, era a única que costumava realizar tal façanha. Uma garota ouve a conversa e vê Yuji ser premiado com o primeiro lugar em tiro de precisão. Ela se aproxima dele mais tarde à noite, pedindo para conversar com ele. Ela se apresenta como Millie, e Yuji se pergunta por que só encontra mulheres insistentes. Ao lado da piscina, ele a segura depois que ela o soca até que ela peça desculpas. Ele a reconhece como a segunda melhor atiradora e pergunta o que ela quer. Millie diz a ele que estava se referindo a tiro ao alvo, e eles vão juntos a um estande de tiro. Com sua arma, ela conta que seu pai costumava acertar esses alvos quando estavam fora de alcance, mas acreditava que tudo isso era apenas ele estando bêbado e mentindo. O primeiro tiro de Yuji erra, e ela diz pra ele se acalmar porque ele só tem 6 tiros restantes. Yuji pergunta a ela qual é a cor do céu hoje, mira e dispara, acertando o alvo.
Ele diz a ela que o pai dela provavelmente não estava mentindo, e Millie encontra uma pessoa em quem pode confiar. Depois daquele dia, seu treinamento foi completo e ele foi enviado para o exterior para seu exame final. A bordo do navio, Danny pergunta a ele o que comprou com seu dinheiro, porque ele conseguiu um carro, mas Yuji revela que só comprou um relógio feminino. Danny zomba do relógio dele e da inclinação asiática de Yuji, dizendo que Yuji tem dado a Millie o pequeno ponteiro das horas, enquanto Danny poderia dar a ela o longo ponteiro dos minutos. Dano emocional. Millie ouve sua linguagem vulgar e o chuta. Enquanto discutem, um estranho aleatório está jogando um simulador de namoro com sua irmãzinha e perde a cabeça quando ela tira a sua armadura de enredo. Eles se perguntam como ele está fazendo isso sem vergonha e se perguntam que língua ele está falando. Yuji é culto nesse assunto e sabe que ele deve ser um colega homem de cultura do Japão. Dia após dia, Yuji recebia ordens para fazer o que lhe era dito e construir sua confiança. Até que um dia, eles foram enviados para o campo de batalha real. Dentro da floresta, Yuji olha para seu esquadrão, um ex-ladrão de carros e bandido do Arizona, uma garota pobre que costumava se vender em banheiros, um otaku de anime que quer sua irmã, e finalmente, um atirador que não consegue matar ninguém. Eles eram o grupo mais inútil de todo o exército. Mas Danny interrompe seus pensamentos e pergunta se ele gostaria de pegar aquele pássaro para comida. Yuji mira e dispara, acertando o pássaro, mas começa a vomitar. Ele se pergunta como lidaria com matar uma pessoa se é isso que um pássaro fez com ele. Dentro das tendas, eles são apresentados ao comandante interino no campo. Seus dias de montar armadilhas começaram, mas uma noite, Yuji percebeu que inimigos estavam vindo atrás deles. Eles se posicionam enquanto a batalha começa, e Yuji dispara para neutralizar o inimigo, mas vomita depois de atirar. Seus amigos continuam lutando na linha de frente enquanto aguardam reforços, mas Yuji começa a vacilar. O comandante dele diz para fechar os olhos e perceber que todos os seus amigos, sua única família, podem morrer. Aqueles com quem ele compartilhou todo esse tempo, risos e comida. Todos eles são sua família lutando para protegê-lo do inimigo. O comandante diz a ele que o inimigo não é humano e que está tudo bem hesitar em matar pessoas. Mas ele não deve ficar parado e assistir sua família morrer sem ajuda. Seu comandante diz para ele matá-los e que assumirá total responsabilidade por isso, que lhe dá permissão para fazê-lo. Um por um, o inimigo cai. E mesmo que Yuji odeie isso, o comandante continua contando a quantidade de inimigos neutralizados. Nenhum tiro é desperdiçado, e toda a linha de frente inimiga é aniquilada. Yuji continua querendo lutar, mas o comandante o impede, dizendo que está tudo bem agora e que ele pode dormir tranquilamente. Depois de cair inconsciente, Yuji acorda no colo de Millie, que o conforta. Ela diz a ele que todos foram salvos por ele, e que sempre apoiarão um ao outro, e que ela nunca o deixará morrer. Depois de um tempo no campo de batalha, sua determinação ficou mais forte e ele não foi influenciado pelas constantes batalhas e explosões ao seu redor. No entanto, Danny começa a perder de vista o que é essa guerra e o que significa vencer. Mas o destacamento dele chega ao fim, e Yuji sobrevive naquele terrível contexto junto com todos os seus amigos. Ao voltar para sua terra natal, Danny se aproxima de Millie e pergunta se ela vai ficar bem com seus namorados a deixando. Ela diz a ele que se despediram ontem e destruíram o relacionamento, então Danny entra e pergunta a ela se pode fazê-la se sentir melhor destruindo sua buceta com seu pênis de 10 polegadas. Stop it. Get some help. Millie olha pela janela onde estava Yuji e reza a Deus para que Yuji encontre felicidade na vida e seja abençoado em tudo o que fizer. No crepúsculo crescente, Yuji embarca em um avião. Era um dia de vento quando ele voltou à sua montanha familiar, e os caminhos estavam exatamente como ele se lembrava. Sua recepção foi a Sako, e ela acha que ele parece mais maduro agora. Após um grande desenvolvimento da trama, Yuji diz a Asako que ver o rosto dela foi a primeira vez que ele ficou feliz por estar vivo. Yuji diz a ela que não sabe o que fazer da vida, mas que quer dedicar cada momento dela a ela. Depois disso, ele concluiu seu treinamento final após o Aeroporto Internacional de Vancouver, e essa foi a última vez que ele viu o rosto amigável e sorridente de Danny. Enquanto todos choravam, Yuji se perguntava quando a piada de Danny iria acabar. Alguns meses se passaram, e durante uma das missões de Yuji na Espanha, JB ligou para ele vir para casa imediatamente porque Asako desmaiou. A única informação que ele recebeu é que foi uma condição crônica por ter sido baleada muitas vezes em sua vida. Os médicos tentaram tratá-la, mas seu corpo ficou extremamente frágil, devido a todas as substâncias que ela foi forçada a tomar durante seu tempo de serviço. Assim que ele chegou, JB disse a Yuji que Asako tem perdido a consciência com muita frequência e que ela tem cochilado por mais tempo. Yuji vê Asako pedindo desculpas por demorar tanto a chegar em casa. Ela segura a mão dele e Yuji pergunta se ela está morrendo, ao que ela responde que sim. Ela pede desculpas por sempre mentir para ele que ficaria viva com ele. Ele começa a chorar, dizendo que ainda não aprendeu tudo com ela. Mas ela diz para ele parar de chorar e ser mais homem como ela o ensinou. Ela diz a Yuji que finalmente entendeu o que sua vida significa agora que está prestes a morrer. Foi sua determinação que lhe permitiu salvá-lo e passar sua vida com ele.
Yuji chora, dizendo a ela que ela foi sua única salvação em uma vida que o traiu em todos os momentos. Ele diz a ela que queria acreditar nela até o fim, porque ela era a única razão que ele tinha para viver. Asako diz para ele viver a vida por si mesmo de agora em diante. Afinal, esse é o tipo de homem que ela sempre quis que ele se tornasse. Ele diz a ela que não consegue e que só sobreviveu por causa dela. Toda vez que estava com frio, ela era o calor para o qual ele podia recorrer. Ele se pergunta que tipo de futuro terá sem ela, mas ela o encoraja a descobrir por si mesmo, a continuar lutando e enfrentando, e a ser o homem que ela sempre quis que ele se tornasse. Ela diz a ele que aceitou que vai partir, mas Yuji pergunta a ela quem deu permissão. Mesmo que fosse Deus, Yuji quer lutar com ele para mantê-la ao seu lado. Asako diz para ele parar de ser bobo. Ele passa o resto do tempo com ela, e ela diz que as estrelas estão tão bonitas hoje. Yuji olha para fora e diz a ela que as estrelas estão muito bonitas hoje. Asako diz a Yuji que se lembra dele olhando para as estrelas e chorando quando ele veio morar com ela pela primeira vez. Ela pergunta a ele no que estava pensando, mas Yuji lhe diz que não se lembra. Asako ri, dizendo que sabia sua resposta. Ela diz a ele que está cansada e pergunta se pode ir dormir. Yuji diz a ela que pode ir dormir, e depois disso, Asako nunca mais acordou. O corpo dela foi levado pelos subordinados de Chibi, e Yuji tentou se recompor até o momento da cremação. Jebel informou que encontraram uma bala entre as cinzas, e Yuji pensa que isso realmente combina com a personalidade de Asako. Semanas se passam e Yuji se pergunta se ele iria para o mesmo lugar que Asako quando encontrar seu destino. Mas ele não permitirá que isso aconteça ainda, não até que ele tenha cumprido sua promessa a Asako de salvar 5 pessoas. Esse é o único propósito que lhe resta, mas um dia ele deseja vê-la novamente. Yuji dorme no chão por vários dias, mas Jabei vem para acordá-lo com um tapa. Ficar naquela cabana onde a presença de Asako ainda permanecia estava enchendo a cabeça de Yuji com pensamentos que ele não deveria ter. Então Jabei o levou para seu apartamento para morar com ela. Vivendo juntos, eles compensariam as feridas um do outro e se apoiariam, ou pelo menos achavam que sim. Durante o jantar, Jabei diz a Yuji que ele pode pedir qualquer coisa, e ele diz a ela que gostaria de uma escova de dentes melhor, porque a atual é muito macia. Envergonhada com isso, Jabei pergunta a ele se ele tem usado a escova dela todo esse tempo, e Yuji diz a ela que ela tem escovado a boca com a escova longa e áspera dele, então não deveria importar. Jabei percebe como foi boba e compra mais 2 escovas de dentes. Yuji se desculpa, mas ela diz que deveria ter esperado que ele fosse tão rude quanto Asako. Infelizmente, Yuji se tornou algo que lembrava Jabei de Asako, o que a incomodava, e nenhum dos dois sabia como se conectar um com o outro quando isso aconteceu. Ela costumava ficar acordada e perguntar a ele se estar com ela o lembraria de Asako. Uma noite ela chorou, pedindo desculpas porque era muito difícil para ela. Com o passar dos dias, Jabei começou a voltar para casa cada vez menos. Com todo o tempo que restava, ele se perguntava se deveria partir em uma jornada. Ele se lembrou de Asako dizendo a ele que se houvesse um caminho que ele não conhecesse, ele deveria parar e tentar encontrar seu caminho através dele. Mesmo quando fizer escolhas erradas, ele deve tentar ampliar sua visão e descobrir o que está à sua frente. Ela prometeu a ele que fariam uma viagem juntos em sua motocicleta, mas nunca cumpriu sua promessa. Yuji se levanta, dizendo a Jabei que vai fazer uma viagem aonde o vento o levar e promete a ela que voltará. Yuji ficou surpreso que ela o deixou ir tão facilmente, porque ela ficará sozinha à noite, mas segue em frente na motocicleta de Asako. Asako! Os dias passam e ele encontra pessoas de todos os tipos enquanto acampa. Ele continua a seguir, mesmo quando chove, e até manda uma mensagem para Julia dizendo que a ama. No meio do caminho, sua bicicleta quebra e ele precisa rebocá-la. Um homem se aproxima dele e pergunta se ele quer uma carona para um lugar seguro, mas Yuji diz que é apenas um idiota andando por aí sem destino. O homem ri, pensando que deve ser bom ser jovem, o que muda algo em Yuji. À noite, ele se pergunta se ser jovem é o que está faltando, e envia um e-mail para Jabei dizendo que está indo para casa. Ele abre uma bebida para colocar no túmulo de Asako e pede desculpas por ter voltado sem entender nada. Yuji pede desculpas por quebrar a bicicleta dela, mas ouve Asako perguntando se ele se divertiu. Ele diz a ela que gostou da sua jornada, mas se pergunta o que deve fazer agora. Ele sente que essa viagem lhe ensinou o que está faltando, e pensa que precisa apenas tentar ser jovem novamente, e indo para uma escola comum como um aluno comum. Poucos meses depois, no entanto, Yuji estava sentado na frente de um detetive criminal que o interrogou sobre sua identidade. Afinal, ele aparentemente não tem pais, irmãos ou amigos, então o oficial gritou em um acesso de raiva, perguntando se ele é um assassino. Mas Yuji disse que é apenas um estudante. Uma hora depois, Yuji foi liberado e o sargento pediu desculpas porque receberam uma ligação do Ministério da Defesa em seu nome, ordenando que deixassem Yuji andar livremente. No seu primeiro dia fora, o diretor cumprimentou Yuji e começou a levá-lo para sua nova escola
mas ela se perguntou por que ele foi preso antes de seu primeiro dia. Então Yuji revelou que ele estava carregando uma pistola em sua mochila. Essas palavras fizeram a garota gritar com as mãos fora do volante, e o caminhão-kun estava prestes a encontrar suas novas vítimas de Isekai. Mas Yuji assumiu o controle do volante e os salvou de entrar no gênero polichinês. No entanto, a garota já tinha se mijado e quase bateu em outro carro antes de chegarem à academia. Esta era a escola normal que ele desejava, e dentro dos portões, a diretora se apresentou como Tachibana. Mas Yuji percebeu que algo estava errado. Mesmo sendo um dia de semana, o campus parecia uma cidade fantasma, então o diretor revelou que havia apenas 5 outros estudantes morando no campus com ele. Mas Yuji tinha uma última pergunta e perguntou a ela se essa era realmente uma escola comum. Então o diretor disse a ele que realmente era uma escola normal, mas por causa de suas condições, esta era a única instituição que poderia aceitá-lo. Quando ele chegou ao dormitório, uma empregada apareceu atrás de Yuji e se apresentou como Kamini. Mas ele se perguntou por que diabos ela estava usando um uniforme de empregada quando é estudante. Ela o levou até seu quarto e, embora ele achasse que estava bem cuidado, havia algo estranho nisso. Naquela noite, nos banhos, ele se perguntou se isso seria realmente uma vida comum. De manhã, Yuji decidiu surpreender toda a população com sua grande trama e tomou um colírio e um copo de suco de uva antes de começar sua corrida de 42 quilômetros. Embora estivesse em um lugar diferente, nada havia mudado desde a época em que ele morava com seu mestre. Ele se lembrava do jeito que ela lhe ensinou a ser um corredor rápido para conquistar as garotas quando era jovem, e no ensino médio tratava-se de derrotar os outros em brigas, mas depois disso era tudo sobre quão inteligente ele era. Ele continuou se lembrando de como ela era a única pessoa que tinha sido uma esperança em sua vida, mas por causa de sua atitude dominadora, ele percebeu que estava cansado de lidar com mulheres avassaladoras desde então. Assim que ele abriu a porta para sair, uma garota de cabelo vermelho caiu na frente dele e mostrou sua proteção especial, enquanto outra garota de cabelo laranja correu na frente dele e pulou no sofá. A garota de cabelo vermelho pulou em cima dela e começou a tentar escovar seu cabelo, e Yuji se perguntou por que isso parecia uma preparação para o desenvolvimento da trama. Ele tentou se apresentar para as meninas, mas a garota ruiva ficou chocada ao ouvir seu nome. No entanto, ela tentou se apresentar de volta, dizendo que seu nome é Seu Will Amine, e fez Max se apresentar também, mas ela estava tão assustada que inicialmente não conseguiu apertar sua mão. Enquanto ele andava pela escola, ele encontrou a Tsundere, Michiru, e no final do dia, ele encontrou uma menina chamada Sachi. No entanto, quando ele tentou se aproximar para se apresentar, ela quase cortou seu pescoço com um estilete. Ele esperava que ela fizesse algo inesperado e disse que era bom se tornarem amigos. Quando a noite chegou, ele percebeu que todos estavam em casa. Mas como não havia dever de casa na escola deles, a única coisa que podiam estar fazendo era brincar sozinhos. Videogames, eu quis dizer videogames. Ele decidiu ignorar o que estavam fazendo e apenas entrar em seu quarto, mas percebeu que alguém tinha invadido seu quarto por causa da armadilha de fita adesiva. Ele entrou abruptamente, gritando para não se mover, mas o plano de Amenai desafiava a gravidade e continuava a saltitar na frente dele. Ele se perguntou por que havia uma stripper em seu quarto quando não era seu aniversário. Isso não é ridículo. Isso não é ridículo de dizer. Ela riu de quão direta foi sua reação, e quando ele entrou para abrir sua geladeira, ela perguntou como ele conseguia andar tão calmamente em seu quarto. Então ele disse a ela que era ela quem estava exibindo seus enormes plot cannons, mas ele achava que eles pareciam... Alguns minutos depois, ela disse a ele que parecia estar acostumado com mulheres, então ela se perguntou se ele tinha uma irmã mais velha para lidar. Yuji revelou que tinha uma até ela falecer, então Amenai se desculpou por mencioná-la. No entanto, ela queria perguntar a ele qual era o nome da irmã, e Yuji disse que era Kazuki. Ao ouvir esse nome, ela ficou chocada, mas finalmente terminou de se trocar e perguntou a ele se estava bem. Mas Yuji disse que ela parecia pior do que o cachorro morto dele. Dano emocional. Ela pensou que ele era frio, mas perguntou a ele o que eram aqueles recipientes misteriosos na mesa. Então ele disse a ela que era o jantar dele. Depois de ouvir como a refeição dele ia ser miserável, ela decidiu que ia preparar o jantar para ele como sua nova irmã mais velha. Mas ele disse a ela que precisava ter cuidado com essas palavras, porque ele foi criado em uma casa típica do Alabama. Depois que ela saiu para preparar alguma comida para ele, Yuji percebeu que algo estava errado, porque a porta dele estava trancada esta manhã. E como não havia evidência de que ela tivesse sido destruída, ele se perguntou se ela era capaz de arrombar a fechadura da porta, e percebeu que ela era a única coisa que estava extremamente fora do comum na escola. Ela se lembrou do dia em que o ônibus escolar caiu do penhasco e das cenas horríveis que viu naquele dia e disse as palavras, "Eu te encontrei". Yuji percebeu que aquela não era uma escola normal de forma alguma, e que provavelmente cada uma daquelas garotas tinha algo de estranho que estavam escondendo. Foi então que ele recebeu uma ligação de JB dizendo que havia uma nova missão atribuída a ele. Então ele pegou sua mala e colocou o código dentro, percebendo que essa não era a vida escolar comum que ele sonhava. Na manhã seguinte, JB apareceu e perguntou se ele estava gostando de sua nova vida escolar, mas ele disse que estava gostando muito mais antes dela aparecer.
Ela estava triste que ele ainda estava ignorando ela, mas perguntou se ele estava gostando dessa nova vida comum na escola comum dele. Então, Yuji disse a ela que a única coisa que não era comum era o quão feio era o rosto dela. Ela disse para ele ter cuidado ou ele poderia acidentalmente falecer, mas ele respondeu que seria melhor do que ver o rosto feio dela todos os dias. Jotabe percebeu que as palavras dele a machucaram mais do que ele costumava, então ela decidiu ir embora. E fez a derrapagem mais radical enquanto ia embora. Quando ele voltou para a sala de aula, Amenei perguntou-lhe quem era a loira burra. Então ele disse que ela era apenas a chefe dele do trabalho. Mas quando Amenei perguntou o que ele fazia, ele disse que apenas limpava lixo. Então ela poderia considerar isso um trabalho sujo. Contudo, ela se sentou e disse a ele que havia algo importante que ela precisava saber, perguntando qual era o relacionamento dele com a garota loira. Ele a chamou de estúpida e perguntou se ele parecia o tipo de cara que teria uma namorada, mas ela achava que ele era um mistério. Contudo, enquanto ele não tivesse uma namorada, isso era tudo que ela queria saber, e saiu. Assim que ela saiu, Yuji percebeu que Michiru estava escutando, mas ela disse que não é como se ela gostasse dele ou algo assim, e o chamou de Baka. Ótima, Tsundere Michiru. Depois da corrida diária de Yuji, ele percebeu que Amenai estava tentando entrar no seu quarto, mas escapuliu e tentou ouvi-la. Enquanto ela o procurava, ficou chateada por não poder lhe dar um beijo de bom dia. Mas ele percebeu que ela poderia estar fingindo não saber se já o tivesse notado. Ela começou a vasculhar suas roupas e começou a cheirar sua camisa, pensando que isso iria deixá-la louca. Ela pulou direto na cama dele e começou a implorar para Yuji parar, mas Yuji percebeu que essa mulher estava obcecada por ele, então ele decidiu simplesmente entrar enquanto ela estava em Paris. No entanto, ela ficou assustada ao vê-lo e perguntou há quanto tempo ele estava lá, então ele disse que a observou o tempo todo, dizendo a ela para ver o lado bom, porque pelo menos ela percebeu antes que as coisas piorassem. Mas ela gritou com ele para sair do quarto. Mais tarde naquele dia, Amune torceu o tornozelo durante a aula de ginástica, então Yuji correu para carregá-la para a enfermaria. Depois de tratar o ferimento dela, Yuji começou a se afastar, mas ela se agarrou a ele e implorou para ele não ir embora ainda. Depois de se cansar dela, ele disse para ela dizer logo o que queria dele. Então ela pediu para ele namorar com ela. Ele perguntou por quê. Então ela disse a ele porque o amava e que foi amor à primeira vista. Ela disse a ele que ele parecia sem esperança. Então ela queria ser a coisa que o ajudaria a continuar vivendo. No entanto, ele disse para ela parar de incomodá-lo, o que magoou seus sentimentos. Mas ela perguntou se poderia ser a irmã mais velha dele. No entanto, Yuji disse a ela que eles não estão no Alabama agora. Mas quando ela disse que ele estava destruindo todas as esperanças dela, Yuji disse que fará de conta ser seu irmão mais novo por enquanto. Ela começou a acariciar sua cabeça, mas ele se perguntou por que ela estava agindo de forma tão estranha. Durante a aula, ela veio e trouxe-lhe um presente com Maki, mas ele se perguntou por que ela estava tentando interferir tanto em sua vida. A Amune pediu desculpas a ele, dizendo que estava fazendo isso apenas para se sentir melhor, e colocou sua carne na cara dele. Embora ele achasse saboroso, Yuji se sentiu sufocado. Mas percebeu por que se sentia assim. Após a morte do seu mestre, ele tentou se isolar dos outros, não percebendo o quanto precisava de uma vida normal. Ele se perguntou se realmente merecia sentir um pouco de felicidade assim. A Amune disse a ele que está tudo bem, dizendo que eles podem compartilhar comida, e enfiou os panos na boca dele. Algumas semanas depois, Yuji decidiu voltar de bicicleta para casa com Maki para comemorar o aniversário de Asako, e quando chegou em casa, viu que JB havia deixado um retrato dos três. Mas ele pediu a Maki para manter isso em segredo dos outros. Quando o sol estava se pondo, Yuji foi até o túmulo de Asako e disse que fazia muito tempo, acariciando o túmulo de Jong. Ele os apresentou ao seu novo amigo, Maki, e ela agradeceu a eles por criá-lo. Quando ela foi dormir, Yuji ligou para JB para informá-la aonde ele havia desaparecido, e desejou uma boa noite, chamando-a de Julia. Antes de entrar de volta, Yuji olhou para o céu, dizendo a Asako que se lembrou do que estava pensando naquela noite, que ele apenas achou as estrelas bonitas. Depois que ele voltou ao Japão, Jobe o levou para casa. Mas quando ele estava prestes a sair, ela segurou seu braço e o beijou na bochecha. Depois que ela foi embora, Yuji sentiu que algo ia ser mais longo do que seu rifle de sniper. Quando ele entrou em seu quarto, viu que a Amune havia passado todas as suas roupas e perguntou a ele se ele queria comer primeiro ou tomar um banho. What did he say? O que ele disse? Ele se perguntou por que ela estava se jogando em cima dele assim, então ela confessou que foi amor à primeira vista. No entanto, ele achou conveniente demais, mas ela já tinha preparado o jantar para ele. Enquanto ele comia, a Amune recebeu um e-mail de uma das garotas, e ela perguntou a Yuji o que diabos ele estava fazendo com a loira idiota e solitária. You got me. Você me pegou. Então ele revelou que ela estava certa, porque ela é sua chefe solitária e idiota chamada JB. A Amune fingiu acreditar em suas palavras, mas pensou que ele estava apenas tentando deixá-la com ciúmes. Então ela o abraçou e disse que poderia acabar deixando-o com ciúmes.
mas ele disse pra ela que seu grande amigo negro já está morto. Ela disse pra ele que não tentará fazê-lo ciumento se ele a beijar, então ele percebe que precisa ensiná-la uma lição e a agarra, dizendo pra ela fechar os olhos. A Mune se afasta e diz que foi o seu primeiro beijo. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Oh meu Deus, ela o chama de mentiroso, pensando que ele beija bem demais pra ser a primeira vez, então ele prometeu que será mais cuidadoso da próxima vez. No entanto, ela se perguntou se isso significava que ele iria beijá-la novamente no futuro, então ele disse que não faria algo tão imprudente sem estar preparado para seguir em frente. Ela se perguntou o que ele quis dizer, então ele confessou que se apaixonar por ele foi a escolha dela. Então ele aceita esses sentimentos, mas ele não pode prometer que sempre estará lá para ela. Se algum dia ele desaparecer ou morrer, ele pede a ela para não chorar, mas para esquecê-lo dentro de 1 ano. Ela aceitou suas condições, mas perguntou a ele se ele realmente gostava dela. Então ele revelou que não entende seus sentimentos por causa da sua vida, mas com certeza gosta dela. Ela se perguntou se isso significava que ela era sua namorada agora, e quando ele disse que ela era, ela se ajoelhou. As pernas dela estavam tremendo, porque ela estava tão feliz por ser namorada de Yuji agora. Mas Yuji a chamou de esquisita e tentou ajudá-la a se levantar. No entanto, ela lhe disse que estava vulnerável naquele momento, então ele poderia desenvolver toda a trama que quisesse com ela. Mas quando ele viu suas mãos tremendo, ele deu um tapa na cabeça dela, dizendo para ela não se empolgar. Ele confessou que nunca tinha namorado uma garota antes, mas ainda não entendia por que ela o amava tanto. Então, quando ela tentou dizer que era amor à primeira vista, lágrimas começaram a cair de seus olhos e ele se perguntou por que ela estava chorando. Depois de um pouco de silêncio, ela revelou a escola que frequentou e perguntou se ele já tinha ouvido o nome Kazuki. Aquelas palavras o deixaram pasmo, e ele contou que é a irmã dele. Então ela revelou que há 6 anos, o ônibus das meninas caiu do penhasco e todas as garotas desapareceram, mas ela foi a única sobrevivente. Ele se perguntou por que ela estava escondendo isso todo esse tempo. Então ela revelou que sabia que ele era o irmão de Kazuki desde que ouviu seu nome. Mas ela não conseguiu contar a ele, então ela se levantou e disse que havia algo que ela iria mostrar pra ele. Quando ela voltou, mostrou a ele um diário que ela costumava escrever naquela época, e Yuji o abriu. Num dia ensolarado, o ônibus das meninas do basquete estava voltando para a escola, mas o pneu furou, e o Bus-kun estava prestes a tomar o trabalho do Truck-kun para enviar mais vítimas para outro mundo. Então, ele caiu do penhasco e foi completamente destruído. Quando Armune acordou, Kazuki disse para ela já descer e entregou os óculos quando saíram do ônibus. Ela se perguntou quem deveriam salvar primeiro, então Kazuki revelou que começaria salvando a garota que ela mais odeia. Porque se ela salvasse ela por último, poderia estar muito cansada para se preocupar em salvá-la até lá. Assim que todas as garotas foram resgatadas, Kazuki tentou procurar sinal, mas nenhuma das meninas tinha qualquer ligação. Além disso, a bússola não estava funcionando. Elas estavam cercadas por penhascos que não podiam escalar, e o único caminho restante era uma selva perigosa. De volta ao acampamento, Hitsu percebeu que o professor tinha uma concussão leve, enquanto Hiroko tinha uma fratura no joelho, Sakurai estava com um corte no estômago e Kanade arranhou a cabeça. Kazuki disse a ela que ela poderia tratá-los, e pediu a ela para ferver um pouco de água para fechar as feridas. Enquanto se preparava para fazer os pontos, Kazuki pensou que começaria com Kanade primeiro, porque ela tinha o ferimento mais leve, então se os outros falecessem logo, pelo menos ela não perderia tempo os examinando. Isso não é ridículo. Não é ridículo dizer isso. That's not ridiculous. That's not ridiculous to say that. A Mane se perguntou se tinha algum amigo, mas Kazuki disse que era sua única amiga no momento. Depois de cuidar de todas as garotas, Kazuki percebeu que seu próprio braço estava rachado porque ela amarrou o cinto de segurança para se preparar para o impacto. Finalmente o professor acordou e Kazuki tentou explicar a situação para ele. Um pedaço de metal provavelmente caiu do caminhão à frente deles, o que fez com que o pneu estourasse. Agora que estavam isolados do resto, o presidente sugeriu que eles ficassem no local e aguardassem o resgate. Mas Kazuki rejeitou essa ideia. Eles mal têm comida e água, então precisam tentar escapar antes que fiquem sem recursos. No entanto, o presidente chamou ela de idiota por pensar que poderia sobreviver nas montanhas. Então, Kazuki se desculpou por ter ultrapassado os limites. Enquanto a Mane estava recolhendo as coisas do ônibus, ela se perguntava por que Kazuki se desculpou, então ela revelou que só se desculpou porque o presidente será forçado a admitir que ela está certa. Mas a Mane achava que este era o pior momento para brincar com suas vidas. Enquanto todas as garotas acampavam para a noite, a Mane se perguntava o que Kazuki estava fazendo agora. Então ela revelou que estava lendo um livro, porque se ela alguma vez colocasse os olhos em uma página, ela poderia memorizar todas as palavras com sua memória fotográfica e lê-las sempre que quisesse. Na manhã seguinte, a Mane viu uma garota jogando seu telefone para o ar para conseguir algumas... conexão, mas a Mane pensou que estavam completamente ferrados. Enquanto viajava pela floresta procurando por Kazuki, ela a encontrou escondida em alguns arbustos, mas ela revelou que estava apenas coletando algumas ervas comestíveis.
Afinal, eles talvez não fossem resgatados dentro de 3 dias. Mas Amane disse a Kazuki para não sair sozinha porque estava preocupada com ela. No entanto, aquelas palavras chocaram Kazuki porque nunca imaginou que alguém se preocuparia com ela. Quando voltou ao acampamento, uma das garotas disse para ficar com Kazuki, porque ela tende a ficar triste quando está sozinha. Então, disse a ela que se algum dia discutirem, ela deve apenas dizer certas palavras. E sussurrou-as no ouvido dela. Dentro da tenda, Kazuki e Amane começaram a tratar 2 das meninas que estavam feridas, dizendo a uma delas para não coçar as feridas, não importando o quanto elas ficassem ruins. De um rio, eles pegaram algumas garrafas de água, mas Kazuki disse a ela que, se algum dia quisesse mudar para emparelhar com outra garota, ela não ficaria chateada com ela. No entanto, a Amane lembrou-se das palavras que a garota lhe disse para dizer e confessou a Kazuki que gostava mais dela do que de todas as outras garotas, e perguntou se ela sentia o mesmo por ela, mas percebeu que na verdade estava fazendo-a corar. Ela continuou perguntando se ela gostava dela e a abraçou na água, mas antes que Kazuki pudesse gritar com ela, ela ouviu o som de um helicóptero e todas as garotas tentaram gritar por ajuda. No entanto, o helicóptero passou direto por elas, mas a Amane teve uma ideia, então ela correu para o ônibus e apertou a buzina, fazendo o helicóptero voltar, mas o helicóptero nunca retornou depois disso. À noite, Kazuki ficou acordada. Quando chegou o 3º dia, os corpos das garotas começaram a apodrecer, então a professora os carregou e enterrou na floresta. Mas Amane se perguntou se a ajuda algum dia chegaria ou se acabariam tendo o mesmo destino. Enquanto colhiam flores, Kazuki revelou que tem um irmãozinho, mas está triste porque todos o consideram inferior a ela e até seus pais o tratam como se ele não valesse nada. No entanto, ela disse a Amane que o ama, mas Amane começou a chorar porque a única coisa que ela quer é ir para casa já. Kazuki abraçou sua cabeça e prometeu que fará de tudo para levá-la para casa. No 4º dia, a comida já estava começando a acabar e o 5º dia foi perdido porque choveu o dia inteiro. No 6º dia, restavam apenas 10 cenouras, mas Hutsu percebeu que faltava uma cenoura. Então Kazuki percebeu que alguém poderia tê-la roubado. Mas como causaria paranoia, Kazuki decidiu picar todas as cenouras, e quando estavam todas em pedaços, elas rearranjou para criar 11 cenouras, revelando que é um famoso quebra-cabeça. A Amane começou a pensar que a inteligência de Kazuki era assustadora. Quando o 7º dia chegou, as meninas que estavam feridas perderam todo o apetite. Mas quando a presidente do clube saiu da sala, Kazuki pediu desculpas por não ter percebido até agora. Ela percebeu que Hiruka não estava comendo nada porque tinha medo dos outros descobrirem que ela se sujou. Kazuki passou seu tempo tentando confortá-la. Enquanto estava sentada sozinha, a Amane se perguntava por que Kazuki não estava mostrando a ela aquela expressão gentil. Mas ela se aproximou por trás e viu um ferimento no pescoço dela. Percebendo que ela estava chateada, Kazuki prometeu que a Amane é a garota para quem ela sempre voltará quando as coisas estiverem ruins. Então, quando viu que o sangramento não parava, ela tentou sugar qualquer veneno possível. No 8º dia, Kazuki prometeu que sacrificaria tudo para protegê-la, e disse a Amane que a ama. Quando o 9º dia chegou, a professora decidiu ir fundo na floresta para encontrar um caminho para sair dessa situação miserável. O 10º dia chegou, mas a chuva não parava. E Kazuki disse para ela parar de falar seus pensamentos em voz alta enquanto escrevia no diário. Ela disse para ela comer alguns caracóis para animar-se, mas a Amane estava começando a ficar cansada daqueles caracóis nojentos. De volta à tenda, Kazuki percebeu que uma das meninas tinha vermes saindo de seu ferimento, mas disse para a Amane apenas cuidar de Hiruka. Enquanto a Amane tentava tratar a garota, a única coisa que ela continuava dizendo era que desejava ser levada para outro mundo. Durante o dia 11, uma das meninas já tinha começado a perder a cabeça, enquanto outra menina estava ficando triste porque seu cachorro estava começando a se recuperar de uma febre. Mesmo assim, a única coisa que lhes dava esperança era que o professor pudesse voltar com ajuda. Mas a esperança deles já estava se esvaindo. Eles já tinham recorrido a comer insetos e beber água não purificada, o que fazia seus estômagos doerem a noite toda. Mas pelo menos quando dormiam, eles puderam esquecer de todas as dores temporariamente. O cachorro de Komori faleceu no 12º dia, mas em vez de enterrá-lo, Kazuki sugeriu que o comessem. Komori chorou, mas também concordou com eles. No entanto, um deles teve que abatê-lo, então Kazuki decidiu fazê-lo. Embora houvesse pouca carne, todos choraram porque finalmente puderam comer algo. Com uma única mordida, suas vidas foram prolongadas e eles nunca esqueceriam esse sabor enquanto vivessem. Chegou o amaldiçoado 13º dia, quando Komori desmaiou por comer um botão de flor venenosa e nunca mais acordou. As meninas feridas estão constantemente em um estado de delírio e catatonia, e todas já estavam começando a perder a esperança. A única coisa em que Kazuki conseguia pensar no 14º dia era seu irmão, e Kazuki prometeu que apresentaria a Amane a Yuji, se eles algum dia voltassem.
Nesse momento, o professor finalmente voltou, feliz por ter conseguido encontrar o caminho de volta. No entanto, isso só significava que ele falhou. Hiruka faleceu, e enquanto o professor a levava, todos tiveram o mesmo pensamento, mas ninguém ousou falar. Ao perceber o quão vil ela havia se tornado, Amune desabou. O dia 15 chegou e trouxe mais 2 mortes. Mas a única coisa que Amune conseguia pensar era que pelo menos havia uma boca a menos para alimentar. Todos eles começaram a desejar que os outros falecessem, mas o presidente voltou, dizendo que o professor conseguiu pegar um cervo, então deveriam aproveitar o bife de veado para ficar vivos. A Amune veio dizer a Kazuki que finalmente conseguiram alguma carne, mas ela decidiu recusar porque pode conter doenças que acabariam com a vida dela. Vendo que Kazuki não ia comer, ela rejeitou a refeição também, então alguém pegou para eles. Mas naquela mesma noite, Kazuki acordou a Amune para mostrar a ela que o presidente e o professor estavam se dirigindo para a floresta. Então agora era finalmente a chance deles de sair escondidos. Ela disse a ela que eles vão deixar esse lugar e ir para casa. Mas não há tempo para explicar, então ela disse para ela se apressar antes que mais alguém a note. Ela disse para ela que não pode levar mais ninguém com elas porque todos são ghouls neste momento. Enquanto elas caminham pela floresta, Kazuki disse para ela que vai mostrar tudo, e quando chegaram, ela disse para ela dar uma olhada. A Amune viu muita madeira porque estavam na floresta, mas gritou quando viu um uniforme de estudante. Então o professor percebeu que alguém estava escondido lá. Imediatamente, Kazuki a puxou para fugir, e enquanto corria, percebeu que nenhum deles estava comendo veado. O professor continuou se aproximando deles como se tivesse saído direto de Attack on Titan. Mas Kazuki se virou e bateu no rosto dele com sua mochila, deixando-o inconsciente. Amune se perguntou se estava sonhando, mas Kazuki disse a ela que é melhor parar de pensar nos amigos como se fossem humanos. Sakuma apareceu diante de seus olhos, mas ela disse que era um caso perdido porque já estava do lado deles. Então Kazuki começou a fugir. Este era o mundo em que eles estavam vivendo, a regra desta vida. Mas Amune desabou e começou a chorar. Kazuki tentou confortá-la, lembrando-a de que havia prometido salvá-la deste mundo horrível. Uma outra menina estava gritando para procurá-los, e viram que todas as meninas tinham se aliado contra eles. Então Kazuki começou a tentar fugir, mas eles foram avistados. A Amune tropeçou em um galho e não conseguiu mais se levantar, dizendo a Kazuki para continuar sozinha. No entanto, ela deu a ela a mochila que estava carregando, e deixou-lhe um mapa para ver o caminho para escapar dessa floresta. A Amune se perguntou o que ela estava planejando fazer, mas Kazuki prometeu que eles se encontrariam novamente um dia, e a empurrou, dizendo para não olhar para trás, não importava o que acontecesse. A Amune começou a correr, e enquanto corria percebeu que Kazuki não iria sobreviver porque ela iria se sacrificar por uma covarde como Amune. Quando se virou, viu como Kazuki estava lutando, mas também viu seu sorriso como se dissesse para não se preocupar com o que iria acontecer. Mas para continuar vivendo, sem ter ideia de quantos dias haviam passado, Amune continuava tentando sobreviver, mas prometeu não comer os doces dentro da mochila. Apenas no caso de Kazuki alcançá-la e ainda os quisesse. Num dia fatídico, no entanto, foi como se ela visse o fantasma de Kazuki junto com todos os amigos e ao tentar alcançá-los, desmoronou no chão, mas ouviu e viu um carro passando. Ela finalmente havia saído da floresta e quando viu o campo de repolhos à sua frente, começou a comer o máximo que podia, e chorando lágrimas de alegria. Foi assim que conseguiu sobreviver sozinha. Quando voltou à escola, todos começaram a intimidá-la e acusá-la, achando repugnante como ela está vivendo uma vida normal depois do que fez. Toda manhã ela acordava e vomitava, e nenhuma quantidade de terapia ajudava a superar a culpa de ser a única que sobreviveu. Mas então, o Homem Perfeito apareceu para puni-la por seus pecados e ela revelou que era Yuji. Ela tinha mantido silêncio sobre isso o tempo todo, como uma covarde, por ter sacrificado a irmã dele. E ela desejou poder se tornar irmã dele para compensar a pessoa que tirou da vida dele. Yuji se perguntou se ela estava se aproximando dele apenas por culpa, em vez de afeição. Então Amune disse a ele que ele estava certo. No entanto, com o passar do tempo e enquanto ela continuava a viver por ele, o pecado dentro dela começou a diminuir. E ela começou a se apaixonar de verdade por ele, mas ela lhe disse que este é o pior desfecho. Porque agora ela nunca poderá ser punida dando sua vida por ele, já que isso é tudo o que ela deseja. Por isso decidiu contar-lhe tudo o que aconteceu e dizer adeus a ele. Ela perguntou-lhe se ele seria capaz de usar seu rifle de precisão para penetrar seu corpo com um tiro. Esta era a única maneira dela ser perdoada, então Yuji lhe disse que tiraria sua vida com seu... Mas então bateu na cabeça dela. Ele disse a ela que uma garota que não aguenta um tapinha na cabeça é muito fraca para pedir esse tipo de coisa, e disse para ela parar de se desculpar.
Afinal, ele só tinha uma irmã. Então ele disse pra ela parar de agir como uma, e disse pra ela esperar enquanto ele pensava no que fazer. Ele percebeu que não importava o motivo, ela se apaixonou por ele, então ele disse pra ela levantar e disse que iria esclarecer as coisas. Todo mundo vive com um arrependimento, e as palavras esquecer isso são inúteis diante do profundo arrependimento que ela está vivendo. Ele disse a ela que ela estava disposta a oferecer sua vida por ele, então ele disse a ela que aceita, e que para o resto da vida dela, a punição será viver por causa dele. Ele disse a ela que se tornaria seu rei e Deus, e que queria que ela ficasse com ele para sempre. E se ela desaparecesse, ele a odiaria pelo resto da vida dele. Ela o abraçou, chorando seu nome, mas ele disse a ela que ela fica feia pra caramba quando chora. Damn! Ela implorou pra ele deixá-la chorar em seu ombro, mas ele disse que ela precisava terminar em 3 minutos, ou aceitava ou deixava. Na visão de Yuji, essa era a única maneira de salvar a Amune, porque se ele pudesse aceitá-la conhecendo seu passado, ele esperava que um dia ela pudesse se perdoar. Mas até lá, ele continuará a dar-lhe o castigo. Quando ela se acalmou, ele perguntou-lhe se ela realmente acredita que Kazuki faleceu. Afinal, o corpo dela nunca foi encontrado, e se houver 10 pessoas, Kazuki poderia definitivamente criar 11 corpos da mesma forma que ela fez com aquelas cenouras. Embora a ideia possa ser um tanto absurda, há definitivamente uma possibilidade de ela estar viva. Da mochila, ela mostrou a ele a nota que Kazuki deixou com um lugar para se encontrarem caso as coisas se agravassem e eles se separassem. Yuji percebeu que era o plano de Kazuki desde o início para que a Amune escapasse sozinha, então a Amune implorou para ele levá-la para aquele lugar. Na manhã seguinte, a Amune saiu para comprar algumas flores para os túmulos e um homem feio se aproximou de Yuji e se apresentou como Sakashita, alegando ser um grande fã de Amune porque ela era famosa. O homem disse que tinha grandes coisas para fazer e começou a se afastar. Quando a Amune voltou, Yuji revelou que acabara de conhecer um fã muito assustador dela, mas eles começaram a ir embora. Quando chegaram ao local, Yuji perguntou a Amune se ela estava bem, mas ela disse a ele que está se sentindo muito melhor desde que conversou com ele sobre isso. Finalmente, eles chegaram à Pedra Marcada, e Yuji desenterrou um recipiente térmico, e quando a Amune o abriu, viu uma carta escondida dentro e começou a lê-la. Dizia: "Para minha amiga a Amune, se você está lendo isso, então já se passaram alguns anos." Na carta, Kazuki revelou que todos morreram de doença. Aparentemente, a carne de Hiruka continha doenças que os mataram após comê-la. A Mani foi a única sobrevivente porque ela nunca comeu sua amiga, então Kazuki acha que é a forma de Hiruka de salvá-la por respeitar seu corpo. No entanto, ela sabia que a Mani provavelmente estava agradecendo a Kazuki por arriscar sua vida. Então, como um pedido por salvar sua vida, Kazuki pediu a ela para ajudar seu irmão se ele estivesse sofrendo. Ela disse a ela que Yuji é um covarde inútil que não tem esperança, mas ele ainda é seu irmão, e a única coisa que ela lamentou ao deixar este mundo. Seu último desejo era que ela cuidasse dele, e esperava que se encontrassem novamente se ela ainda estivesse viva, chamando-a de melhor amiga que ela teria enquanto vivesse. Ela se perguntou se isso significava que Kazuki ainda poderia estar vivo, mas Yuji também não sabia. No entanto, ele sabia que a carta era definitivamente de sua irmã. O local memorial agora tinha um caminho por onde eles poderiam ter ido. Mas Yuji disse a ela que não era como se alguém pudesse saber para onde ir. A Amune se ajoelhou e confessou que nunca superaria isso. Então, em vez de se desculpar, prometeu agradecer a todos eles de agora em diante. Mas Yuji percebeu que um dos nomes era Sakashita. Quando começaram a caminhar de volta para casa, a Amune recebeu uma ligação de uma de suas amigas junto com Yuji, mas eles ouviram a voz de um homem assustador na linha. E ele disse que era o pai da presidente da turma, revelando que veio para puni-la. Ele fez todas as meninas entregarem seus telefones, mas uma delas deixou Yuji na linha para que ele os ouvisse. Depois que ele desligou, Yuji percebeu que seu telefone ainda estava ligado, então ele começou a dirigir para casa e pediu o apoio da JB e do resto da agência. A Amine se perguntou que tipo de assassino Yuji era. De volta à escola, o atirador viu policiais se esgueirando, então ele começou a tentar atirar neles. A equipe da SWAT cercou todo o prédio, e Yuji finalmente chegou com a Amarnai, mas ela ficou chocada ao ver o tipo de pessoas com quem Yuji realmente trabalhava, lembrando-se do trabalho sujo sobre o qual ele falou. Contudo, ela estava determinada a salvar seus amigos. Com a escola tendo muros altos e sem prédios altos por perto, atirar seria extremamente difícil, mas Yuji conhecia um único lugar onde poderia atraí-lo: o sistema de ventilação do banheiro. Ele disse que havia um farol que estava a 900 metros de distância, mas essa era a única opção deles. Ela lhe disse que ele só teria um campo de visão de 10 centímetros. Mas ele revelou que na verdade eram 15. Quando ela ouviu essas palavras, JB percebeu que ele era a pessoa lendária que atirou no bandido a 1 quilômetro de distância há 4 anos. Não era a saco. No entanto, a única maneira de atraí-lo para lá seria se ele usasse o segundo mitório. Mas Yuji sabia que havia uma fuzileira entre as garotas. Então ele ia usá-la. Enquanto todos esperavam, Maki viu uma luz piscando vindo do farol e percebeu que era código Morse para destruir o mictório correto. Imediatamente, Maki começou a fingir que precisava ir ao banheiro.
mas Michiru pediu para ela ir junto. Além disso, ela contou a Yuji o que acabou de acontecer, e ele agradeceu enquanto mirava do farol. Dentro do banheiro, ela se perguntou como quebrar o mictório, mas o homem empurrou Maki contra Michiru, e ela acabou caindo no vaso sanitário e quebrando-os com a cabeça. Assim que ele confirmou que estava destruído, o homem disse para Arminé se apressar e entrar logo. Então, quando ela estava prestes a entrar, Yuji disse para ela trazer tanta água quanto pudesse e fazer o homem beber. Eventualmente, ela entrou na sala e tentou dar um pouco de água ao homem, e depois de beber 4 garrafas, ele disse a ela que sua filha foi despedaçada enquanto ainda anda por aí com suas amigas. Ele disse que a única maneira de ela se arrepender seria ou atirar nela ou fazer com que todas as suas amigas fossem baleadas. Ela disse a ele para se apressar e deixar suas amigas irem livres, mas quando ele se aproximou, o homem bateu na cabeça dela com a coronha da arma e começou a jogá-la de um lado para o outro. O homem se perguntou o que ela vinha comendo, e quando Yuji ouviu ela gritar, o celular dele ficou sem bateria e desligou. Ele perguntou a Jabé sobre a situação, mas nenhum deles tinha ideia, então ela perguntou se eles deveriam se infiltrar, mas ele disse a ela que vai continuar esperando. O homem a puxou para uma festa do chá, mas Yuji continuou esperando. O sujeito a empurrou para dentro de um box e disse para ela esperar. Ele foi até o banheiro. Naquele instante, o homem caiu devido à dor de seu ombro ferido, mas Arminé fugiu com a arma. Os policiais entraram na sala e as garotas foram todas resgatadas enquanto ele estava sendo arrastado. Após guardar seu rifle, Yuji percebeu o campo de visão de 10 centímetros de onde atirou e perguntou a Asako se ele se aproximou um pouco mais dela. Ele voltou para Jobé, que lhes disse que estavam todos seguros. O diretor o parabenizou por seu trabalho duro, mas ele disse a ela que, mesmo que essa escola não seja comum, esta é a escola dele, e ele foi ver todas as garotas, que o abraçou. Naquele mesmo dia, um enorme navio da polícia estava seguindo um iate não identificado, mas um homem veio e derrubou o navio junto com o helicóptero que o estava seguindo. Foi nesse momento que Yuji parou de contar a Jotobé sua história de vida, e recebeu uma instrução dos comandantes militares para completar uma missão sob o artigo 9. Eles lembram a ele que falhar não é uma opção, e rejeitar essa missão seria o mesmo que traição. Yuji se coloca em posição deitado, mirando diretamente em seu alvo. Ele ouve a caixa de música que Oslo costumava tocar para ele e as palavras que o convenceram a se tornar o homem que é hoje. Yuji confirmou o alvo na mira. No entanto, ele começa a perceber que este é o pior cenário possível. Assista a este próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas mestres lendários da trama. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.